IMDb, esse é um lindo site que dá notas a filmes e séries, e o que acontece é que desenhos também estão nesse site, mas diferente do que eu pensei por muito tempo, tem muitas notas que simplesmente não fazem muito sentido, tipo, você sabia que as duas temporadas finais de Star vs Source do Mal têm notas muito boas, mesmo com toda a bagunça envolvendo o final, ou melhor, que a segunda temporada de Fear and Cake tem uma média relativamente alta, mesmo considerando toda a crítica negativa que a temporada recebeu. Por isso eu fiquei me perguntando, quais são os melhores episódios de desenhos famosos para esse site? Eles realmente são tão bons assim? Bem, eu não sei, mas é isso que veremos no vídeo de hoje. Mother Drones é um caso complicado pra mim. Eu digo isso porque eu realmente admiro tudo que essa série conquistou e até onde ela conseguiu chegar, permitindo que Digital Circus seja o que é hoje. Mas cara, eu não consigo ir com a cara dessa série, porque por algum motivo que eu não tenho ideia, Mother Drones é absurdamente confuso e é uma péssima experiência assistir essa série casualmente. O que sabe, deveria ser o principal público que o desenho deveria se preocupar. Eu vi essa série junto no meu servidor do Discord da época e todo mundo que assistiu comigo passou pela exata mesma sensação de não entender nada do que estava acontecendo a partir do episódio 2 ou 3. O porquê disso você me pergunta? Bem, se você quer a resposta longa, tem o meu vídeo sobre o assunto, e se você quer a resposta curta, em resumo, o show por algum motivo acha que está contando uma história super inteligente, quando na verdade ele está contando uma história simples que é só mal explicada, já que a todo momento ele está jogando coisas na nossa cara e só não explicando o que está acontecendo. Eu estudei pra caramba a história desse desenho na época e hoje em dia eu não consigo me lembrar de nada do que aconteceu, mas sobre o episódio em si, ele é até que muito bem produzido. Aqui as coisas giram em torno do Absolute Solver e o desenho tenta explicar o que é isso, criando todo um perigo que não tínhamos visto na série. O episódio também acaba com um cliffhanger, o que é algo muito positivo. Dito isso, esse episódio ainda tem falhas fortíssimas que me fazem questioná-lo. Assim como o resto de Mother Drones, o ritmo desse episódio é acelerado demais para pessoas como eu entenderem. Fora isso, algumas revelações que acontecem são só sem motivo, tipo uma cena que rola um gigantesco plot twist pro Solver que estava tomando controle da Uzi, mas meio que tanto faz porque a cena que poderia resultar em uma coisa não tão positiva acaba com a Nori aparecendo na hora e salvando o Annie. Então, tipo, qual o intuito de colocar uma revelação desse tamanho se ela não vai dar em nada? No geral é um episódio sólido, mas por conta de Mother Drones não ter feito um bom trabalho durante a série, esse episódio acaba perdendo bastante do brilho que poderia ter. Mas 8,6 é uma nota pra lá de alta e eu não consigo concordar com isso. Mas e você? O que acha desse episódio? Comenta abaixo pra eu saber. Uma opinião controversa que eu tenho na comunidade anfíbia é não achar True Colors o melhor episódio da série. Claro, esse episódio é muito bem avaliado pelo choque que deu em todo mundo, mas The Hardest Thing me marcou tanto como pessoa que seria uma traição não colocar esse episódio como o melhor do show. Isso é história para outro vídeo, entretanto, porque mesmo assim, True Colors é uma das maiores obras de arte cinematográficas que eu já vi. Durante toda a segunda temporada, a Anfíbia solidifica o tema da amizade entre Annie, Marcy e Sasha, e também sobre a saga para as três finalmente conseguirem voltar ao mundo real. Ao mesmo tempo, cada uma das amigas escondia um segredo imenso. Ver essa sequência de traições foi muito marcante. O melhor de tudo, na minha opinião, é ver a reação da Annie a tudo isso. Ela se sente usada por confiar na Sasha e ver sua amiga tomando vantagem das coisas para comandar Nova Topia foi um baque enorme para ela. Para salvar a cidade de Sasha, Annie e Marcy se juntam e mostram pela última vez no desenho a energia de uma das melhores duplas das animações. De alguma forma, esse episódio estava apenas começando, quando depois de derrotar a Sasha, uma outra sequência de traições enormes acontece com Andrews revelando sua verdadeira cor e como ele era o vilão final da obra. Caramba, por isso o nome True Colors, todo mundo mostra quem é por dentro aqui. Fora isso, nós recebemos mais 11 minutos de uma luta épica com todos os personagens ajudando. Esse tipo de luta em que todo mundo se junta para combater um vilão final maior é uma das coisas que eu mais gosto em animações. Esse episódio foi épico, você simplesmente não conseguia prever o que aconteceria na sequência. E ao contrário de Mother Drones, o ritmo do episódio é perfeito, tudo acontece em seu devido momento e você é chocado cada vez que algo novo acontece. Para finalizar, nós ainda tivemos a depressão imensa que foi a Marcy quase morrendo, fazendo o fandom do desenho passar meses em dúvida se a Marcy estaria viva ou não. Então não tem jeito, a notaça de 9,7 desse episódio está mais do que certo para o episódio brilhante que é True Colors. Até agora eu acho que estou sendo positivo demais para essa lista, então eu acho que devemos olhar para um episódio que eu simplesmente não consigo concordar com a nota que tem olhando hoje.
Ok, esse é polêmico, então vamos direto ao ponto antes que você saia do vídeo. Assim como vimos até agora nessa lista, Como é Longo o Filme é o melhor episódio de Hora de Aventura segundo o MDB, e eu acho que eu concordo com isso. O problema é que, pelo menos na minha visão, 9,8 é uma nota grande demais para o que é esse episódio. Como é Longo o Filme é uma ótima finalização para a série, mas eu não diria que ele também é um ótimo episódio. Aqui nós vemos uma conclusão para a história original de Hora de Aventura, com uma guerra dos chicletes acontecendo e podendo ser tão destrutiva quanto a guerra dos cogumelos que quase exterminou a vida do planeta. Mas ao invés de simplesmente mostrar a guerra, a Hora de Aventura passa uma lição mais legal e fala como guerras são horríveis e no fim das contas os dois lados só têm a perder. O fim mostra o crescimento enorme de personagem decidir contra a guerra, o que é uma atitude muito nobre, e isso vale a pena principalmente para você que acompanhou o crescimento do personagem. Mas é exatamente a partir daqui que começa o problema, porque essa primeira metade do episódio, me desculpem pelo que eu vou falar agora, mas ela é meio que super entediante de se assistir. Reassistindo a série original de Hora de Aventura e até a segunda temporada de Fiona e Cake, você percebe como a série tem um problema crônico em saber aproveitar o pouco tempo que recebe, e isso se repete aqui porque parece que os produtores escreveram uma parte do episódio super interessante e meio que vão empurrando com a barriga pra chegar nessa parte. A segunda metade do episódio realmente é incrível. O Gob aparece querendo criar caos, Bubbline vira oficial e Simon recupera a consciência. Junto com isso, você tem a sensação de que cresceu enquanto acompanhava a série, mudando junto aos personagens. Contudo, mesmo isso sendo incrível, eu não consigo tirar da minha cabeça que eles não souberam lidar com o tempo que tinham na primeira metade do episódio. Por exemplo, olha como o penúltimo episódio da série, Gumball acaba. Lá o episódio é finalizado de uma maneira bem direta, com todos os vilões antigos se juntando para derrotar o Reino Doce. Ver isso nos dá a esperança de que coisas interessantes vão acontecer, mas eles sequer chegam a se juntar direito no final. A guerra em si demorou quase 10 minutos para começar, e ainda depois disso são mais 10 minutos os personagens viajando no mundo dos sonhos. A sequência do Germaine com o Jake é uma perda de tempo gigantesca inclusive, e apesar da parte da Jujuba com o Gumball de ser realmente boa e o fim com o Samambaia ser lindo, eu diria que isso é pouco considerando o peso que o episódio deveria carregar. Então tirando um pouco do hype que eu tive na época, Como é Longo o Filme, apesar de ser um ótimo final, tem suas falhas. Isso não apaga o que o episódio foi, entretanto. No geral, eu fiquei bem satisfeito com o encerramento que Hora de Aventura teve. Eu faria de tudo para esquecer esse episódio e reassisti-lo de novo. Hilda é com certeza um dos desenhos mais subestimados que eu já vi nos últimos tempos. Tipo, eles literalmente entregaram 3 temporadas com uma qualidade absurda e eu raramente vejo pessoas dando atenção que esse desenho merece por algum motivo. O desenho estabelece uma química incrível entre Hilda, a protagonista da série, e Twig, o seu mascote, que apesar de sempre estar em bons momentos na série, nunca teve seu papel lá muito importante. Isso mudaria entretanto. Em The Dear Fox, Twig começa a ter algumas visões e começa a ser atraído para a casa antiga da Hilda. Sabe, a mesma que foi destruída depois do início da série, então lá vai ele. O problema é que quando ele chega lá ver o que estava acontecendo, um lobo vai atrás dele e fica caçando o Twig por metade do episódio, até que felizmente a Hilda aparece para ajudar. Até esse momento, o episódio estava bom, não me leve a mal, mas os episódios anteriores foram indiscutivelmente melhores. O que realmente me pegaria por outro lado seriam os minutos finais. Olha, teve algo que eu ocultei durante o episódio. Aqui vemos que o Twig estava querendo atenção o episódio inteiro, mas a Hilda não estava conseguindo dar a atenção que ele precisava. O que acontece é que um pouco por isso e um pouco pelos chamados, o Twig sente que lá não era sua casa, então ele vai atrás do chamado que estava recebendo de visões. Felizmente, Hilda não dá falta de seu adorável companheiro e passa dias inteiros indo atrás de seu bichinho. Nesse momento, nós vemos alguns flashbacks do dia que Hilda conheceu Twig, e como desde sempre, eles se ajudaram a participar da vida um do outro, onde Hilda o resgatou de ficar preso, e depois, no mesmo dia, Twig a salvou de cair de um precipício segurando seu cachecol. Como uma raposa desse tamanho conseguiu salvar uma criança segurando pelo cachecol, eu não sei. Contudo, algo que nós descobrimos no final do episódio é que, na verdade, Twig não simplesmente apareceu do nada para salvar a Hilda. Na verdade, Dear Fox, dentro do mundo do desenho, tem o poder de caminhar sobre o céu, mas quando viu Hilda em apuros, ele sentiu que deveria retribuir, tanto que foi exatamente o que ele fez. O problema é que com isso ele precisou se afastar de sua família, e consequentemente de seus pais, mas tudo valeu a pena para salvar a Hilda. Ele reencontra seus pais, e as Dear Foxes estão em um novo ciclo de viajar
poder da terra ao céu. De início, nós temos uma despedida emocionante e a Hilda se sente mal, mas também acredita que deveria deixar o seu animalzinho ir para onde ele pertencia. Entretanto, no último minuto, a cena mais significativa do episódio acontece, onde eu não achei ninguém falando sobre o significado por aí, então eu vou falar da minha interpretação pessoal sobre a cena, porque eu gosto dela. Uma espécie de círculo das estrelas se forma no caminho das Airfoxes para onde cada uma deveria ir, contando o maior desejo de cada raposa. Várias raposas vão para caminhos diferentes, mas na vez de Twig, o caso é mais diferente, porque ao invés de apontar para um caminho, a forma de Hilda aparece, mostrando que seu maior desejo, na verdade, era seguir com a pessoa que ele mais passou tempo na vida. Seus pais olham para ele e entendem a situação, entendendo que Twig deveria tomar suas próprias decisões, resultando em um final muito emocionante. Pelo mesmo motivo de Hora de Aventura, entendo quem diga que esse episódio poderia ser melhor, e se basear inteiramente num final para dar uma nota é um exagero, mas diferente daquele caso, eu diria que a primeira metade do episódio é bem melhor e serve justamente para servir de sustento para a final. Então, exagerando um pouco, eu diria que esse episódio realmente merece a nota que ele tem. Esse show realmente era genial no seu auge, eu sinto falta de acompanhar reviews dos episódios da época. Aliás, só eu que achei isso, ou vocês também concordam que essa segunda temporada de Maravilhosamente Estranho Mundo de Gumball foi abaixo em comparação à primeira? De qualquer forma, Gumball sempre foi um show que focava apenas em um formato episódico, sem contar uma história na maioria das vezes. Então, quando um episódio se arrisca a mostrar o processo do passado de alguém, ele se destaca logo de cara. Aí que nós vemos o passado da Nicole. Basicamente, em determinado momento, ela fica muito irritada com sua família, porque eles eram muito atrapalhados, mas na hora que ela vai xingar eles, Nicole repensa suas escolhas de vida e como ela foi parar onde está hoje, julgando que havia caminhos melhores para não acabar com a vida ao lado de Ricardo. Entretanto, uma reviravolta acontece, e conforme ela vai pensando, Nicole percebe que todas as outras opções que ela teve durante sua vida eram pelo menos muito piores que o Ricardo, já que ela teria a opção de seguir sem ninguém e seguir o exemplo de seus pais, dividir a vida ao lado da pessoa bizarra que é o Harold, ou ficar ao lado do maluco do pai do João Banana. Então, depois de refletir um pouco, Nicole percebe como na verdade ela foi bem privilegiada com o tempo. Durante sua vida ela teve a oportunidade de conhecer alguém que realmente entendesse ela e que de certo modo ouvia a Nicole e apoiava ela, sem querer tirar nenhuma vantagem em cima. A partir disso, Nicole lembra de todos os momentos fofos que ela viveu na sua vida e como ela teve uma vida boa dentro do possível. E sabe, essa é uma lição muito boa de se passar. Às vezes a gente olha para a nossa vida e se sente tão azarado como se nós tivéssemos feito as piores escolhas do mundo, quando na verdade muitas vezes as escolhas que nós fizemos foram por algum motivo. Tudo isso resulta em um episódio muito fofinho e que me divertiu quando assisti. E mesmo com a nota de 9,8, eu diria que esse é provavelmente um dos melhores episódios dessa lista. Eu amei o que eles fizeram aqui e espero assistir mais episódios assim no futuro. Mas agora chegamos à hora de vermos o que é pra mim o episódio mais especial dessa lista. Olha, Steve Universo foi um show especial pra mim porque ele cresceu junto comigo. De início ele era algo mais bobinho, apenas com o intuito de me divertir, mas logo ele foi ficando mais sério e eu também fui. Junto com isso eu também percebi que os episódios que antes eu achei que eram só bobinhos, na verdade setavam coisas cada vez maiores e cada vez mais um plot enorme sobre uma misteriosa diamante rosa estava sendo narrado. E é aqui que sugeriu o grande plot twist da série. Exatamente por isso, e Singapore Rose é o episódio mais especial pra mim dessa lista, e contando com uma estreia no Brasil e nos Estados Unidos ao mesmo tempo, todo mundo teve a oportunidade de viver essa experiência. Inclusive, só eu que acho engraçado a sinopse desse desenho ser Steven ajuda a Pérola a achar o seu celular, como se fosse esse o resumo do episódio e não uma das maiores revelações da história dos desenhos. Para achar o celular da Pérola, Steven precisa entrar no submundo da mente da Pérola, que revelaria cada vez mais sobre o passado da personagem. Obviamente, tudo isso era um plano arquitetado pela própria Pérola para revelar a verdade, mas isso vem de uma maneira interessante, porque o Steven acaba entrando dentro dos segredos mais profundos da Pérola, esses ao quais ela escondeu por muito tempo, adicionando só mais camadas no episódio. E apesar de muitas coisas interessantes que dariam um vídeo inteiro apenas discutindo a personagem da Pérola, o destaque final fica para a última camada, em que descobrimos o seu passado como aliada da Diamante Rosa, e em uma cena emocionante, a verdade revelada. Por muito tempo na série, o desenho cuidou cada mínimo detalhe para separar a imagem dessas duas pessoas, tratando a Diamante Rosa como alguém horrível que tinha uma colônia da Terra e a Rose Quartz como uma heroína que lutou pela
liberdade, e ver tudo isso sendo revelado foi algo magnífico. Eu me lembro de ficar esperando o que aconteceria na sequência, me deixando só mais empolgado pro final do desenho. Saber que tudo foi arquitetado desde o início com certeza deixa as coisas mais especiais. Esse episódio com certeza vale a nota. E se você também ama a comunidade e não sabe onde achar fãs de desenhos pela internet, eu criei um servidor no Discord justamente para resolver esse problema. Lá você vai conhecer pessoas que falam sobre desenhos e amam esse tipo de mídia. É só você clicar no link dos comentários fixados. Mas antes de ir pro episódio com a maior nota da comunidade, fica aqui um leve desabafo meu, porque toda vez que eu cito esse episódio como um plot twist era imprevisível, aparecem diversas pessoas nos comentários dizendo que na verdade o plot twist era óbvio. E meus amigos, aqui vai eu tendo que explicar o óbvio. Só porque duas personagens que você conhece têm um nome parecido, não significam que elas são as mesmas pessoas. Você não pode simplesmente pegar dois personagens opostos como o desenho apontava e dizer que elas são as mesmas pessoas porque sim. Primeiro, você precisa achar evidências. O fandom de Steven Universe na época procurava essas evidências, mas o desenho fez um trabalho impecável em desviar o foco e colocar a culpa do estressamento na Pérola ou na Diamante Amarelo, além de culpar a Rose Quartz desde sempre. Enquanto as evidências de Rose Quartz e Rosa serem as mesmas pessoas, só podiam ser percebidos depois da grande revelação. Esse é o tipo de teoria que você acredita na infância, mas que se não fosse verdade, você se acharia burro na vida adulta. Tipo quando as pessoas achavam que Samurai Jack e o Professor Tony eram as mesmas pessoas por serem semelhantes. 9,9. Essa foi a nota dada para o último episódio de Gravity Falls. Mas não só isso, aqui também é a batalha final contra o Bill Cipher, e exatamente esse é o motivo dele ser tão bem avaliado na minha opinião. A todo momento algo impactante está acontecendo nesse episódio e isso é sempre bem-vindo. Também gosto de mencionar que episódios assim são impossíveis de acontecer a todo momento, não por uma questão deles não conseguirem repetir o que ser feito aqui, mas que para os produtores fazer algo tão bom quanto, eles precisam primeiro envolver o público em um trama. Exatamente por esse motivo nós assistimos outros episódios da série, porque nós temos a esperança de nos envolvermos em uma trama de uma forma tão boa que o desenho vai finalizar a série de um jeito perfeito. Então, quando o especial do Armageddon saiu, todo mundo estava pronto, emocionado com o episódio, torcendo para os personagens bonzinhos vencerem, o que foi o que aconteceu. Não só isso, como eles também conseguiram tratar a dinâmica dos personagens de forma perfeita, não só com Dipper e Mabel que distraíram Bill, mas também com os irmãos Stein que passaram a segunda temporada inteira brigando e que finalmente conseguiram se acertar, sendo o principal motivo para a vitória no fim das contas. Além de tudo, eu preciso salientar como o plano de Stan de se sacrificar foi muito criativo. E falando de cenas emocionantes, como não esquecer no final da mensagem do Dipper, passando por todos os personagens que vimos durante essa jornada e todas as boas memórias que tivemos com a série, é o tipo de um momento que você reflete e se lembra de tudo que passou com esse desenho, resultando em um final muito satisfatório. Eu não acho Armageddon 4 o melhor episódio de Gravity Falls, na minha opinião, Mansion Northwest e Not What He Sings ainda me marcaram mais, mas isso não diminui em nada o episódio, e foi o episódio mais emocionante de toda a série por algum motivo. E quando você vê os créditos do desenho subindo com uma música animadinha, você sabe que fez bem assistir essa série maravilhosa. Uou, eu me surpreendi com a quantidade de episódios bons que tiveram nessa lista. Eu realmente esperava dar notas menores aqui, mas no fim eu acho que todos esses desenhos receberam essas notas por algum motivo, até mesmo os que eu critiquei. Então se você tiver alguma opinião contrária, coloca nos comentários que eu com certeza vou dar uma olhada. Eu também admito que esse vídeo estava planejado para ser algo maior. Originalmente eu preparei uma lista com 10 desenhos, mas o vídeo ficaria longo demais e foram episódios que eu já falei aqui no canal, então preferi deixar de fora. Quem sabe uma parte 2 se vocês gostarem desse vídeo. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!